Chama julgamento. Conjuntamente o ordem 17 com o ordem 16 da relatoria do juiz Antônio Leite de Pádua. E encontram-se inscritos para proferir sustentação oral no ordem 17 pela parte recorrente o doutor Rodrigo Ribeiro Pereira. Boa tarde, doutor. E também pelo recorrido Bruno, no 17 e no 16, o doutor Flávio Ribeiro dos Santos. Boa tarde, doutor Flávio. Como se trata de uma conexão, indaga o doutor Flávio se poderia, já que vai sustentar pelo mesmo recorrido, proferir a sua sustentação no mesmo tempo regimental? Perfeitamente. Então, eu passo a palavra para o doutor Rodrigo Ribeiro Pereira, inscrito para sustentar no ordem 17 e em julgamento 17 e 16. Doutor, o senhor está com a palavra. Muito boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde a todos. Senhor Procurador Regional Eleitoral. Trata-se de uma ação de investigação judicial eleitoral que tem como fatos abusos de poder político e econômico praticados pelo prefeito candidato à reeleição de Frutal e que destaco aqui dessa tribuna três fatos, três circunstâncias principais. O abuso do poder político na utilização de recursos públicos para a contratação de shows no ano da eleição, com consequente desvio de finalidade, abuso no uso de recursos públicos para doutor obras... Rodrigo, desculpa interromper o senhor. Pois não. O Ministério Público é recorrente no 16. Ah, perfeito. Então, se o senhor não se... eu vou passar a palavra para ele e, em seguida, perfeitamente, devolvo a palavra para o senhor pelo tempo, não pelo tempo remanescente, mas o restante do tempo para o senhor. Estou sendo alertado aqui. Ilustre relator, doutor juiz Antônio Leite de Pádua, no 16735, há nos autos parecer, subscrito pelo doutíssimo colega doutor Eduardo Morato, pedindo o reconhecimento do abuso pelos fatos relacionados nos fatos 3, 4, 5 e 6, que demonstram um abuso de poder político e econômico praticado em benefício das candidaturas dos investigados. Na linha do que consta do mencionado parecer, o Ministério Público solicita aqui o parcial provimento. Perfeitamente, do 16. Do 16. Doutor Rodrigo, o senhor tem a palavra, então, pelo tempo de 10 minutos para sustentar no 17, pela parte recorrente, a coligação. Perfeito? Perfeitamente. Iniciando o tempo. Obrigado. Além do uso abusivo de recursos públicos para asfaltamento de toda a cidade, com desvio de finalidade, há também a imputação de uso de um programa social, o REURB, explorado indevidamente no período eleitoral. A sentença de primeiro grau, isso é importante destacar, reconheceu a prática de abuso, reconheceu a conduta ilegal, reconheceu o desvio de finalidade, reconheceu o desequilíbrio entre os candidatos, no entanto, aplicou apenas a pena de multa. O recurso dos horas recorrentes visa o reenquadramento jurídico dos fatos que foram delineados pela própria sentença, destacando, senhor presidente, senhor relator, que não houve recurso dos candidatos investigados relativos à presente sentença. A presente sentença só houve recurso dos recorrentes. E aí, senhor presidente, destaco que acompanha a jurisprudência desse tribunal há muitos anos e compartilho da prudência de vossas excelências a sempre exigir prova robusta dos fatos investigados. E faço questão de dizer isso aqui, porque todos os fatos a que vou me referir aqui nessa tribuna são fatos públicos, documentados por documentos oficiais da Prefeitura Municipal de Frutal e produzidos pelo próprio perfil do candidato investigado. Então, não se está tratando aqui de fatos praticados por terceiros. O primeiro fato refere-se aos shows artísticos. É importante destacar, desde o início, que em 2021, os recorrentes fizeram uma análise dos anos, dos investimentos nesses shows artísticos. No ano de 2021, senhor presidente, senhor relator, não houve gasto com show artístico. No ano de 2022, passou-se a se gastar R$ 383 mil com shows artísticos. Em 2024, diminuiu para R$ 139 mil.
E no ano da eleição, se gastou R$1 milhão com shows artísticos naquele município. O dobro da soma dos 3 anos anteriores. Mas aí, eu referi, isso é apenas um elemento, isso é apenas circunstância. E aí o que acontece na prática desses shows? Se diz que o prefeito pode comparecer a esses eventos, a esses shows. E aqui eu não estou querendo impedir que o prefeito faça. Mas o que aconteceu em Frutal? O prefeito não só foi no evento, gratuito para toda a população. Ele foi, tocou o instrumento em cima do palco, cantou em cima do palco junto com os artistas. E não satisfeito, em um dos eventos, senhor relator, pegou a palavra, o microfone, na frente de milhares de pessoas e diz o seguinte, abro aspas, o vídeo está nos autos. E por que nunca teve festa para o povo? Diz o prefeito. Não adianta defensor de corrupto vir querer bater de frente com quem é honesto, ou seja, já falando de suas qualidades. E quando eu for prefeito, enquanto eu for prefeito, vai ter festa de graça para o povo. E sou eu, se Deus quiser, e se Deus permitir, no ano que vem eu vou estar de novo. E se me enfesar, eu faço uma festa todo mês. Janeiro, fevereiro, março, nós vamos criando. Quero dizer para esses advogados que passam a mão de cabeça de ladrão, que defende corrupto, que o ano que vem nós vamos estar de novo fazendo festa de janeiro a dezembro. Ou seja, transformou um evento pago com dinheiro público num discurso eleitoreiro, falando de reeleição, falando que vai prometer festa de graça enquanto for prefeito da cidade. E aí, senhor presidente, nós temos um fato grave. O que a sentença fala sobre esse fato? Abre aspas a juíza. A promessa de que, se reeleito, e se Deus permitir, no ano que vem, eu vou fazer estar de novo, ela reprisa a fala do prefeito, farei uma festa todo mês, é o ápice do abuso. É o ápice do abuso, diz a juíza. O excesso de linguagem e o conteúdo do discurso possuem gravidade suficiente para comprometer a isonomia entre os candidatos e a legitimidade do pleito. A juíza reconhece isso. O investigado se valeu da posição de privilégio em um evento de grande apelo popular para promover sua candidatura e fazer promessa de campanha, transformando um palco cultural em palanque eleitoral. Isso é a juíza que assistiu o vídeo. E aí, senhor presidente, e acho que todos aqui, ou quase todos, estarão nessas eleições de 2026. Se esse tribunal, que julga sempre fatos para trás, mas julga sempre olhando para frente, validar uma prática dessa natureza, nós teremos 853 prefeitos contratando show com dinheiro público, chamando no palco os candidatos a deputado estadual, a deputado federal e a governador, e falando que, se eles forem eleitos, vai ter festa para o povo de graça. Eu tenho certeza que não é essa conduta que a Justiça Eleitoral está referendando. E mais grave, meu cliente, também candidato derrotado, que não era candidato a prefeito, que não era prefeito, ele perguntou para mim: Rodrigo, mas eu posso fazer um show também com o meu dinheiro? Eu posso contratar um show do Fala Mansa, igual o prefeito fez, e pagar com o meu dinheiro? Eu falei: não, porque show misto está proibido faz 20 anos, desde 2006. O senhor não pode contratar, mas o prefeito com dinheiro público pode. É essa a consequência? A aplicação de uma multa? Então, senhor presidente, esse fato por si só já é gravíssimo. Mas nós vamos além. Gastou com asfalto. E aí, estou aqui defendendo que se continue fazendo asfalto na cidade. Só porque é ano eleitoral, não precisa parar de fazer asfalto. Mas vamos olhar os dados públicos, informações trazidas nos autos. 2021, R$ 495 mil. 2022, R$ 1.700.000. 2023, R$ 2,5 milhões.
2024, 18 milhões. 18 milhões. 3 vezes mais que a soma dos 3 anos anteriores. Mas só fazer asfalto e gastar tanto assim é crime? É ilícito? Depende. Se o candidato começar a subir na máquina da prefeitura, acompanhar a máquina passando um asfalto, igual o prefeito fez e publicou nas suas redes sociais, acompanhando as obras e falando assim, população do bairro tal, semana que vem nós vamos estar aí asfaltando a sua rua, é o maior programa de investimento e pavimentação do município de Frutal, nós vamos chegar no seu bairro e vamos cumprir a promessa que vocês sempre esperaram. Aí sim, senhor presidente, gastar 18 milhões passa a ser desvio de finalidade, sim. E por último, para mim o mais grave, eu nem cheguei no mais grave, existe o REURB. O que é o REURB? Um programa de regularização fundiária que dá a escritura para quem tem a casa, mas não tem a propriedade. O que o prefeito faz? Dia 6 de agosto, o vídeo está aí publicado na rede social dele, está aqui. Publica o seguinte, finalmente, 6 de agosto da eleição, finalmente o REURB vai sair. Serão 3.000 famílias carentes beneficiadas, que vão receber a tão sonhada escritura. Está o vídeo dele nos autos, na página social dele. E aí o que faz? Faz uma cartinha, senhor procurador, assinado por ele, em pessoalidade total, e vai em casa das 3.000 pessoas, entregando a cartinha. Doutor Rodrigo, 1 minuto para encerramento, por gentileza. Então, senhor presidente, vou encerrar dizendo o seguinte, há 26 anos, talvez acho que eu seja o mais velho aqui do Tribunal dos Advogados. Poucas vezes, senhor relator, vi um conjunto da obra tão escandaloso, tão violento, tão forte. Aqui, o artigo 73, as condutas vedadas, assim, se não houver punição adequada, a multa aqui é um prêmio. É um prêmio. Acho que nós todos temos certeza que o mais correto a fazer é aplicar adequadamente a pena adequada a esses fatos, com a cassação do registro e cassação do diploma, sob pena da Justiça Eleitoral, outorgar uma multa a condutas tão graves praticadas por um candidato à reeleição. Com essas palavras, senhor presidente, requer a procedência, o provimento do recurso com a aplicação das penas adequadas aos fatos reconhecidos na sentença. Muito obrigado. Perfeito. Doutor Flávio Ribeiro dos Santos, o senhor está com a palavra no 16 e 17. Excelentíssimo senhor presidente desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Júlio César Lorenz, eminente desembargador relator Antônio Leite Pado, a quem cumprimento os demais membros dessa Corte de Julgamento, doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor Tarcísio Henriques, serventuários desta casa, colegas advogados, na pessoa de quem eu cumprimento, doutor Rodrigo Ribeiro, que me antecedeu, e com a eloquência e a qualificação de costume, sustentou o interesse jurídico do seu cliente nesta tribuna. Mas aqui eu gostaria de, deixando de lado a eloquência dos argumentos, conduzir essa sustentação com o equilíbrio necessário à sustentação e ao julgamento das causas eleitorais. Porque aqui está sob discussão um dos bens jurídicos de maior relevância para a sociedade, que é a representação popular. E antes de adentrar aos casos, pelo menos aqueles que são nevrálgicos à solução dessa causa, mas para que nós possamos estabelecer o cenário que guia o julgamento desses dois recursos, nós precisamos falar da eleição, de como se deu o resultado das eleições lá no município de Frutal, cujo resultado está sob o exame de Vossa Excelência. O recorrido, prefeito reeleito Bruno, Frutal, o município onde compareceram às urnas mais de 30.000 eleitores, obteve mais de 62% dos votos, obtendo
uma vitória acachapante, cuja votação nominal dobrou a votação do segundo colocado. Eis o cenário das eleições disputadas no município. Quanto aos fatos, eu me permito aqui, e acho que é bastante suficiente, a reprodução de trechos da sentença. Quando se fala aqui em realização de diversos eventos, na verdade, o objeto dos autos se vincula a 2 eventos. O primeiro deles, destacado aqui da tribuna pelo nobre colega doutor Rodrigo Ribeiro, se refere ao 3º Juninão. E o segundo evento, a 15ª Festa da Fraternidade. A respeito desses eventos, destaca a sentença. E aqui é da mais alta relevância destacar, Vossas Excelências, que nós estamos reproduzindo a percepção da juíza eleitoral que teve o contato direto, não só com a prova documental, mas com as testemunhas ouvidas no processo, podendo abalizar, inclusive, a realidade administrativa do município que lá reside. Ela diz o seguinte, aspas, a representação busca enquadrá-lo na vedação do artigo 73, parágrafo 10º, da Lei 9.504/97, que proíbe a distribuição gratuita de benefícios em anos eleitorais. Contudo, as provas carreadas aos autos, aliadas à notoriedade dos costumes locais, demonstra que a festa junina constitui evento tradicional e anual, integrante do calendário cultural do município. Não se trata, portanto, de um benefício casuisticamente criado com finalidades eleitorais, mas de uma ação de governo de caráter continuado, voltada à promoção da cultura e do lazer da comunidade. Nessa perspectiva, o evento em si amolda-se à exceção legal de programas sociais e culturais, de execução orçamentária prévia, afastando-se em sua concepção a pecha de ilicitude. A presença do prefeito no evento, e que o que por ele foi dito no momento desse juninão foi muito bem esclarecido, eu não preciso repetir, porque agiu aqui com fidelidade o nobre colega que me antecedeu. Mas é importante destacar 2 pontos que não foram esclarecidos pelo nobre colega. Primeiro, esse evento ele foi realizado nos dias 14 e 15 de junho, ou seja, ainda distantes do processo eleitoral, quando sequer as candidaturas estavam oficializadas e postas ao eleitorado. O que também não ficou destacado pelo nobre colega é que em todas essas menções, por ele destacadas, do discurso do prefeito, não foi dito, não foi feito referência à candidatura, não foi feito referência a eleições, não foi feito, pelo menos de maneira expressa, formalizado um pedido de voto. E, a nosso sentir, tais circunstâncias não só afastam a eventual ilicitude da conduta, como, e especialmente, aquela gravidade necessária à configuração do abuso do poder político. Em relação às obras de asfaltamento da cidade, novamente eu me recorro ao que foi muito bem elencado pela juíza de origem, em contato com a prova produzida dos autos, os testemunhos veiculados, e, repito, com a própria realidade administrativa do município, que lá a douta magistrada reside. O acervo probatório demonstra que a execução da obra em grande escala só se tornou possível após a liberação de verba pelo governo do Estado de Minas Gerais, ocorrida precisamente no ano eleitoral. A opção pela execução imediata das obras de asfaltamento, portanto, não pode ser vista em sua essência como um ato eleitoreiro, mas sim como um ato de gestão vinculado e compulsório, motivado por uma situação de emergência e, quiçá, de calamidade pública frente à liberação de verba extraordinária em favor do município. Isso a magistrada cita, porque foi documentalmente comprovado nos autos que, ao final do ano de 2023, o município, através de uma ação judicial movida em desfavor do Estado de Minas Gerais, obteve êxito,
recebendo um repasse extraordinário, excepcional de recursos públicos da monta de 13 milhões. E optou por utilizar desse recurso em uma ação que, no exercício do poder discricionário e constitucional do prefeito, deveria ser alocado nas obras de recapeamento do município, porque, exatamente como destacado pela magistrada, a malha viária dos logradouros públicos do município estava em situação precária de manutenção. E, como sabido por vossas excelências, não é objetivo da norma eleitoral censurar a discricionariedade e interromper a ação administrativa no ano eleitoral, mas, naturalmente, defender-se contra os abusos. Em relação às divulgações aqui destacadas, né, nos recursos e na fala do caro colega Dr. Rodrigo Ribeiro, tratam-se de publicidades, e isso precisa ficar claro a vossas excelências, de divulgações realizadas nas redes sociais privadas do prefeito. Nenhuma dessas divulgações, e isso está reconhecido na sentença, eis que comprovado nos autos, contou com a utilização de recurso público na sua confecção, ou foi utilizado os meios de comunicação do município. Trata-se de divulgações perpetradas nas redes sociais privadas do gestor público. E, nesse sentido, é a remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, da jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral, que as divulgações realizadas pelos prefeitos, candidatos à reeleição, desde que em suas redes sociais privadas, sem a utilização de recurso público, quando importa ali na divulgação das suas ações governamentais, não configura ilicitude, porque não se trata de publicidade institucional, eis que, para que se consuma a publicidade institucional, necessário a utilização de recurso público, seja de maneira direta ou indireta. Doutor Flávio, um minuto para o encerramento. Por fim, em relação à execução do programa REURB, está documentalmente comprovado nos autos, havia lei desde 2022, lei aprovando, execução, e o que precisa destacar, não foi entregue nenhuma escritura, não foi entregue efetivamente nenhum benefício direto à população. Com esses argumentos, excelências, requer este recorrido que seja mantida a sentença na parte em que afastou o abuso do poder político e também que seja dado provimento ao nosso recurso em relação à multa eleitoral, pois entendemos que não há tipicidade para a configuração da conduta vedada e, nesse ponto, seja provido o recurso eleitoral manifestado pelo recorrente, no caso Bruno. Isso tudo com medida de rigor e justiça, agradecendo o tempo e a atenção de vossas excelências. Obrigado. Doutor Tarcísio Henriques, com a palavra. E aí, para me manifestar a respeito do ordem 16, né, ou do 17. Com relação ao 17, porque o 16 Vossa Excelência já se manifestou, né? O 17, o recorrido é a Procuradoria Regional Eleitoral e o doutor Bruno, não é isso? Recorrente coligação Mudança de Verdade. Exatamente. Na linha do que sustentado no parecer de D final 654, o Ministério Público pede parcial provimento do recurso eleitoral interposto com o reconhecimento do abuso de poder econômico nos fatos discutidos na tribuna, a manutenção da multa e a cassação de mandato do recorrido. Obrigado. Com a palavra o relator, o juiz Antônio Leite Pádua, com relação à ordem 17 e 16. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho aqui um voto escrito disponibilizado no sistema aos demais pares, em que pese, né, tenha sido reconhecida aqui a conexão. O voto que nós estamos apresentando aqui diz respeito a cada um dos processos, porque, em que pese, né, como já dito, a conexão, são vários fatos, mas os fatos descritos num e no outro não coincidem, então é necessário que haja as minhas considerações aqui em relação a cada voto. À vontade, tá? à vontade. Então, primeiramente, eu faço com relação à ordem 17.
O que Vossa Excelência está colhendo a preliminar de conexão? Nos dois eu falo sobre a conexão. Perfeito. Então, eu vou no 17 primeiro, que é o recurso da coligação, e é o recurso da coligação e do Bruno. Muito bem. Doutores Rodrigo e Flávio, eu ouvi atentamente a sustentação feita por Vossas Excelências, com toda atenção. Eu tenho aqui, como já dito, o voto escrito, disponibilizado no sistema aos demais pares, e creio eu que haverá o devido enfrentamento de tudo que for colocado aqui. O voto é longo, senhor presidente, né? Mas eu acredito que alguns trechos essenciais que eu destaquei aqui, vamos poder encurtar um pouco o tempo aqui, que eu entendo desnecessário fazer a leitura de todo o voto. Pelo que eu vi aqui, são 25 páginas, mas eu acredito que a minha fala aqui vai corresponder a bem menos da metade disso aí. E acredito também que vai ser compreendido por todos aqui. Bom, primeiramente, né, o meu voto começa com o reconhecimento da conexão, com os autos 0600-735-18-2024. Não tem preliminares a decidir aqui, então, adentrando desde já o mérito da causa, eu vejo aqui que a ação de investigação diz respeito a muitos fatos que foram imputados à parte representada. No total aqui eu vejo de 22 fatos. Então, eu vou, de uma maneira bem sintética, eu vou já me referindo a cada um deles aqui. Bom, diz aqui, né, o primeiro fato, na verdade vários aqui, seria o uso promocional de obras públicas, que são os fatos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 e 21. Todos eles mencionados também um a um na sentença. O fato 1 é uma obra de recapeamento nos bairros. O 2 seria o uso promocional por meio da rede social Instagram. O 3 seriam obras públicas divulgadas na rede social Instagram do Bruno Augusto de Jesus Ferreira. O 4 e o 5 seriam vídeos no Instagram, no perfil pessoal do Bruno Augusto de Jesus Ferreira, sob um contexto eleitoral. O 6, o autor informa, né, que no dia 31 de julho o candidato compareceu no bairro Jardim Brasil e anunciou a conclusão das obras de drenagem e o início da pavimentação em até 15 dias, destacando ruas e avenidas beneficiadas com a legenda "uma grande conquista dos moradores". Ali alega que houve uso promocional indevido de obras públicas em pleno período eleitoral. Tem aqui o fato 7, que seriam imagens, símbolos e músicas apelativas num perfil pessoal de Bruno. O 8 seria a vinculação de obras, né, para caráter pessoal, aqui depois eu vou descrever mais adiante. O 9, propaganda eleitoral vinculada a obras públicas. O 10, obras públicas inseridas de forma indevida no debate eleitoral. 11, uso promocional das obras públicas pelo Bruno. O 19, vídeo de obras de pavimentação feita por Bruno, publicado em perfil da rede social do Jornal da Cidade. 21, vídeo sobre o recapeamento asfáltico em perfil pessoal do Bruno. Os recorridos investigados sustentam que as obras de pavimentação atenderam à necessidade administrativa e interesse público, se deram em continuidade a programa de governo em execução e tiveram implemento de recursos extraordinários, sendo sua divulgação ancorada na liberdade de manifestação garantida constitucionalmente. Defendem ainda que a ausência de utilização de recursos ou estrutura pública nas divulgações afasta a incidência de condutas vedadas.
Para estes fatos, foi usada a fundamentação da sentença proferida na AIGE 0600-775-18, 2024, que considerou que a realização da obra em si estava amparada pela urgência e pela necessidade pública, mas que houve excesso na divulgação, considerando suficiente a aplicação de multa para coibir o ato ilegal. Analisando as justificativas apresentadas, bem como os documentos acostados aos autos, em especial a arrecadação do município nos últimos anos e as despesas com obras no mesmo período, não se pode afirmar que o aumento das obras de pavimentação se deu de forma sistematizada para promover a candidatura dos investigados. Verifica-se que, de fato, as obras de recuperação, ampliação da malha viária tiveram início em 2021. E o incremento de recursos recebidos a título de arrecadação extraordinária de ICMS após a atuação jurídica especializada no mês de janeiro de 2024 é que possibilitou a ampliação dos investimentos em obras e infraestrutura no ano de 2024. Ademais, não se vislumbrou excesso na divulgação das obras através das redes sociais privadas do investigado, nem se comprovou o uso de recursos públicos ou da máquina pública para a produção e divulgação das postagens impugnadas. Assim sendo, não há óbice legal para que os gestores divulguem as obras e feitos de seu mandato em suas redes sociais privadas, meio de propaganda eleitoral legítimo exercido pelos investigados. Tal conduta está, inclusive, protegida pela liberdade de expressão prevista nos artigos 5º, inciso 4 e 9 e 220 da Constituição Federal. Logo em seguida, eu cito aqui uma jurisprudência. Cumpre frisar que a divulgação de propaganda eleitoral por meio da internet em redes sociais privadas não configura propaganda institucional pelo fato de fazer menção a realizações de seu mandato ou de cumprimento de políticas públicas. E por não se tratar de publicidade institucional, não há que se falar em observância ao princípio da impessoalidade. Registre-se que a eventual violação a critérios técnicos e inexistência de laudos específicos para a realização das citadas obras deve ser analisada na seara própria, sob o crivo da improbidade administrativa. Com relação ao recebimento dos créditos extraordinários de ICMS através de assessoria jurídica especializada, trata-se de matéria tributária, não tendo sido demonstrado nesses autos o caráter eleitoreiro da medida. Outrossim, não se constatou a inauguração de obras públicas, mas tão somente a visita do investigado a obras públicas em andamento, razão pela qual também não se observa ilegalidade nesse aspecto. Com tais considerações, considero que não houve desvio de finalidade no uso das redes sociais pelo investigado para a divulgação de obras públicas e nem uso promocional de obras públicas em favor de sua candidatura. Bom, antes de passar para os fatos 12, 13, 14, 15 e 16, eu acho importante ressaltar aqui, e isso em atenção, né, o que foi sustentado aqui pelos doutos advogados, é que as condutas dos agentes públicos, né, mesmo quando aparentemente se revestem de algum excesso, que a princípio pode ser considerado assim um absurdo, né, para os que assistem, né, a esse estado de coisa, ainda assim, né, em que pese pode ser reprovável, ainda assim, para fins de cassação de mandato, até mesmo de aplicação de multa, e para os fins pretendidos aqui na ação, é necessário que haja, né, um correto enquadramento na lei. Eu sempre tenho defendido que sanções devem ser precedidas de lei, devem ser com amparos na lei, né? Então, muitas vezes, pode parecer assim, um absurdo, né, a prática pelo agente público, mas aquela prática em si não tem como ser enquadrada no dispositivo pretendido para fins de aplicação, por exemplo, de uma cassação de mandato e até mesmo aplicação de multa. Talvez até uma outra medida e talvez até numa seara diversa do direito eleitoral. Então, né, para mim prosseguir aqui com os demais fatos, foi bom eu ressaltar essa questão do necessário enquadramento legal. Autopromoção em eventos custeados com recursos públicos, os fatos 12, 13, 14, 15 e 16. A
recorrente afirma que foram realizadas festas e shows com recursos públicos no ano eleitoral, tendo o recorrido utilizado os eventos para fazer promoção de sua candidatura. A partir dos seguintes fatos. Temos aqui, então, o fato 12, que é o discurso político em evento público, seria, segundo a parte autora, abuso de poder político e econômico. Fato 13, festa na roça da Casa da Criança. O 14, autopromoção em evento custeado com recursos públicos. O 15, o terceiro juninão de Frutal, vinculação da imagem à realização de evento público. O 16, divulgação de evento gratuito em perfil pessoal de candidato. Muito bem. O terceiro juninão de Frutal. Cumpre registrar que a participação do investigado no evento terceiro juninão de Frutal, ocorrido nos dias 14 e 15 de junho de 2024, é também objeto de representação eleitoral número 0600-119-43-2024, que analisou o fato sob a ótica da propaganda eleitoral irregular. Muito bem. Aí eu citei até aqui a ementa, né, desse outro julgado, e esses autos eles encontram-se, né, aguardando o julgamento de agravo em recurso especial. Mas é oportuno, então, citar aqui a fala do investigado para todos entenderem, então, o que nós estamos decidindo aqui a respeito. A fala dele. Então, nós vamos combater toda a hipocrisia e toda a demagogia. Não adianta defensor de corrupto vir querer bater de frente com quem é honesto. Eu não respondo a nenhum processo, eu sou ficha limpa e executo os recursos da maneira correta e não vou aceitar que nenhum advogado ou qualquer tipo de picareta venha trabalhar contra a Frutal. Enquanto eu for prefeito, vai ter festa de graça para o povo. E seu eu, se Deus permitir, é assim que está escrito aqui. No ano que vem eu estar de novo, se me enfesar, eu faço uma festa todo mês. Janeiro, fevereiro, março, nós vamos criando. A gente faz festa, entendeu? Por quê? Porque eu tenho competência, como eu tive para ir em Brasília e conseguir recursos. Essa festa aqui está sendo bancada com recurso federal de Brasília, que eu fui lá e consegui. Então, quero dizer para esses advogados que passam a mão na cabeça de ladrão, que defende corrupto, que quando roubava o dinheiro dessa prefeitura aqui, não falava nada. Para você, doutor, para você, fique tranquilo, que o ano que vem nós vamos estar de novo fazendo festa de janeiro a dezembro. É o senhor não vir, está certo? Vamos festar. Boa festa para vocês, bora que Fala Mansa está aí. Fecha aspas aqui. Para a configuração do desvio de finalidade na realização do evento, seria necessário comprovar que os investigados utilizaram-no para promover suas candidaturas à reeleição, apresentando propostas políticas e pedindo votos. E não foi o que se observou. A legislação eleitoral não proíbe o gestor de fazer discurso em festa pública. E, no caso, a fala do investigado, anterior ao período eleitoral, se deu enquanto gestor, tecendo críticas políticas que fazem parte do debate democrático e não consistiram em promessa de campanha propriamente. A simples menção a uma candidatura durante fala em evento social ou cultural, por si só, não possui aptidão para prometer a igualdade de oportunidade entre os concorrentes. Ademais, a própria sentença asseverou que o evento é tradicional, fazendo parte do calendário cultural anual do município, consistindo em manifestação cultural legítima. Conclui-se assim que não há, no caso, elementos que comprovem que os recursos públicos empregados no evento tenham sido direcionados de forma deliberada para favorecer a candidatura dos investigados. Não se constatou a existência de uma ação coordenada e premeditada para usar o evento para promover a candidatura dos investigados, impactando significativamente a lisura das eleições. O fato, 15ª Festa da Fraternidade. A recorrente sustenta que na 15ª Festa da Fraternidade, realizada em setembro de 2024 e financiada com recursos públicos, o investigado distribuiu material de campanha, botões, transformando a festividade em verdadeiro comício, evidenciando o uso da estrutura administrativa para fins eleitorais. Todavia, ao exame das provas constantes dos autos, conclui-se inexistente a comprovação do financiamento público do evento. Apenas se observa a presença de candidatos conversando com eleitores, tirando fotos e divulgando suas candidaturas, o que não é vedado pela legislação eleitoral. Assim, considero que não há provas do uso da festa para a promoção da candidatura dos investigados. O outro fato, participação em evento público no município
do município com vestimentas de campanha em julho de 2024. A recorrente também afirma que houve desvio de finalidade pelo fato de o investigado ter comparecido junto com sua esposa e filha a evento público em que participou como chefe do Executivo Municipal em 21 de julho de 2024, vestindo camisetas contendo propaganda eleitoral em período anterior ao legalmente permitido. Os recorridos sustentam que as camisetas foram custeadas com recursos próprios e não continham pedidos de votos, mas manifestação de apoio político permitida pela liberdade de expressão e manifestação individual. Ao ID 727-712-55, dos autos 0600-735-18-2024, foram juntadas fotos que mostram o investigado Bruno com uma camiseta onde se lê "Já deu certo", e sua esposa com uma camiseta com a frase "Sou Bruno Ficha Limpa", isso em evento social. Ao que parece, o evento não foi patrocinado pela prefeitura, mas por entidade beneficente privada. Não se observam indícios de uso da máquina pública para a produção das camisetas ou para a divulgação do evento, que se deu por meio de poucas fotos publicadas em rede social privada do investigado Bruno. E a análise de eventual propaganda eleitoral antecipada não é afeta a estes autos. Assim, não se vislumbra desvio de finalidade no uso da máquina pública para beneficiar a futura candidatura dos investigados, razão pela qual não há que se falar em abuso de poder. O outro fato, festa na roça da Casa da Criança e circuito do produtor rural. A recorrente alega que houve uso da máquina pública para a promoção da candidatura dos recorridos com base na participação do então prefeito Bruno, cantando no palco na festa na roça da Casa da Criança, assim como, em outra ocasião, tocando violão no palco do circuito do produtor rural. Entretanto, trata-se, a nosso ver, de participação enquanto gestor do município, representante da prefeitura em eventos tradicionalmente realizados na região, não tendo havido promoção de sua candidatura, pedido de votos ou referência ao pleito que se aproximava. Com tais considerações, afasto os ilícitos imputados às condutas em apreço. Outro fato aqui agora é dividido em 3, que é o 17, 18 e 20, uso eleitoreiro de programa habitacional para regularização de imóveis. A recorrente alega que os investigados vincularam a entrega de 3.000 escrituras à continuidade de sua gestão, com massiva publicidade no ápice do período eleitoral. Os recorridos investigados defendem que não houve a concessão de qualquer benefício direto ou indireto a qualquer cidadão, mas somente informação à população do encerramento dos estudos técnicos de georreferenciamento e início da fase de cadastramento dos imóveis a serem regularizados. Das provas juntadas aos autos, consta o vídeo juntado ao ID 728-07660, em que o primeiro recorrido divulga o programa REURB, anunciando que no município há cerca de 3.000 propriedades que não têm escritura, que foi realizado o levantamento técnico fundamental para a execução do projeto, que a próxima etapa será a visita de equipe às propriedades para colher informações com a finalidade de expedição das escrituras, e que o primeiro bairro a ser atendido será o Princesa Isabel. No entanto, a divulgação citada apenas noticia a perspectiva da regularização fundiária, nada mais. Na prática, não houve a efetiva distribuição de bens, valores ou benefícios pelo Executivo Municipal, mas mera divulgação do encerramento dos estudos técnicos e início da fase de cadastramento dos imóveis. A regularização fundiária consiste em processo complexo, que depende de múltiplas instâncias e ações governamentais, razões pela qual a fala em questão não pode ser considerada como um benefício oferecido com intuito eleitoreiro. Ademais, foi comprovada a existência de programa de regularização fundiária no município e de trâmites desde o ano de 2023, posterior à pandemia, para a contratação de empresa para prestar serviços técnicos necessários à regularização em voga. Assim, não vislumbre ilicitude na conduta impugnada, já que não houve concessão de efetivo benefício aos munícipes, nem uso da máquina pública em benefício eleitoral, com potencialidade de afetar a igualdade da disputa. Outro fato, o Jornal da Cidade, financiado pela Prefeitura Municipal, replica conteúdos divulgados pelo então prefeito exaltando os seus feitos. A recorrente alega que o Jornal da Cidade era financiado com vultosos recursos públicos em troca de veicular propaganda disfarçada dos recorridos, mencionando aqui alguns fatos. Seria a ligação do Jornal da Cidade com a Prefeitura e com o candidato Bruno Augusto de Jesus Ferreira. No vídeo 22, o autor demonstra que até mesmo o repórter do Jornal da Cidade, Caliton Cristiano, aparece em vídeos de entrevistas, sendo o mesmo responsável pelo registro de pesquisa eleitoral, evidenciando a ligação entre o jornal, a prefeitura e o candidato.
Os recorridos defendem que a distribuição do jornal da cidade, que veiculou a pesquisa impugnada, não contou com financiamento público e que a pesquisa foi regularmente registrada perante a Justiça Eleitoral. Aos autos de número 0600-735-18-2024, foram acostados dados do registro de pesquisa eleitoral em questão, nota fiscal de contratação do serviço e a edição do jornal onde foi publicado o seu resultado, além de informações do CNPJ, do contratante da pesquisa, Caliton Cristiano de Oliveira, e da contratada, Renata Maria Graciano Melo. Segundo a recorrente, a contratada possui outros contratos com a Prefeitura relativos à publicidade institucional, levando suspeita de fraude no registro da pesquisa e na emissão da nota fiscal. Todavia, não se comprovou a suposta propaganda institucional no período vedado, em desconformidade com o artigo 73(6)b da Lei das Eleições. E não se vislumbra indícios de fraude na pesquisa eleitoral, que foi regularmente registrada. A sentença assertivamente asseverou, 2 pontos, no tocante ao empenho de verba pública para publicidade em ano eleitoral 2024, em valor superior aos anos anteriores, não verifico discrepância indicada pelo Ministério Público. Observe que no ano de 2022 foram realizados 3 empenhos que totalizam R$ 115.314,50. No ano de 2023 foram realizados 4 empenhos que totalizam R$ 82.484,50. E no ano de 2024, ano eleitoral, foram realizados 2 empenhos, que totalizam R$ 119.999,99. Verifico que a diferença do valor do ano 2024, eleições municipais, com o de 2022, eleições gerais, é de R$ 485,49. Percebe-se que no comparativo entre os anos referentes aos pleitos, ultrapassa um valor irrisório. Não é, pois, considerado um valor expressivo para comprovar o uso do dinheiro público em favor dos investigados na época da eleição de 2024. Para que o aumento de gastos públicos com publicidade institucional em ano eleitoral configure abuso de poder econômico, é necessário observar os seguintes requisitos: desígnio de finalidade, desproporcionalidade e atipicidade, potencialidade lesiva, provas concretas do caráter eleitoreiro da publicidade industrial. No caso em tela, o Ministério Público não trouxe o conteúdo da publicidade custeada pelo município, travestida de institucional, com o intuito de promover o respectivo candidato. São trechos da sentença. A nosso ver, não se confunde a contratação do jornal para a publicação de atos oficiais do município com a publicação da pesquisa eleitoral atacada. No primeiro caso, verifica-se que o município possui contrato com a proprietária do jornal, porém não se comprovou a publicação de conteúdo com promoção das candidaturas dos investigados no período vedado. É de se ressaltar que, fora do período eleitoral, o jornal possui liberdade para adotar linha editorial que apoie certas candidaturas, desde que não se trate de matérias pagas e que não haja abuso, o que também não se demonstrou nos autos. No segundo caso, não se constatou irregularidades diante do registro da pesquisa, com a correspondente emissão da nota fiscal do serviço, que demonstra que ela foi contratada e paga pelo jornal, não configurando publicidade institucional. No caso dos autos, não considero que as publicações acostadas aos autos demonstraram uma exposição massiva dos recorridos com gravidade suficiente para comprometer a legitimidade do pleito. Também não vislumbro irregularidade em relação ao contratante da pesquisa eleitoral, supostamente trabalhar no jornal que a divulgou, não havendo qualquer vedação nesse sentido na legislação eleitoral. Caminhando para o final, senhor presidente, com tais considerações, não restaram comprovadas ilicitudes decorrentes do fato analisado. Nossa conclusão é a seguinte: diante da análise das provas carreadas aos autos, não restou configurado o abuso de poder político e ou econômico nas condutas impugnadas, tendo em vista a ausência de demonstração de desígnio de finalidade dos atos para promover a candidatura dos investigados. Tampouco o uso indevido dos meios de comunicação social com exposição massiva dos recorridos e gravidade suficiente para comprometer a legitimidade do pleito. Tendo em vista que o único recurso interposto nestes autos pela coligação Mudança de Verdade de Frutal objetiva o aumento da pena dos investigados com a cassação de seus registros de declaração de inelegibilidade, nego o provimento do recurso como voto. Esse é o primeiro, senhor presidente. Pode prosseguir. Pode ir para o outro, né? É o ordem 16, 0600, 735, 18. Esse aqui é um recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Bruno Augusto de
Jesus Ferreira e Gerry da Silva, em face da sentença proferida pelo juízo da 116ª Zona Eleitoral de Frutal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da AIGE para condenar os investigados ao pagamento de multa e afastar a cassação de seus mandatos e a inelegibilidade. Bom, indo direto ao voto, né, daqui na mesma forma reconhecendo a conexão com o outro processo já julgado, não tem preliminares aqui a decidir, já adentrando o mérito da causa, tenho aqui pelo menos 11 fatos imputados na ação, e a matéria, ela se analisar a ocorrência de condutas vedadas a agente público, abuso de poder econômico e abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação, mediante a prática pelos investigados enquanto prefeito e vice-prefeito do município de Frutal. Primeiro fato, propaganda eleitoral antecipada por meio do Facebook, utilizando principalmente o perfil de servidor público municipal. O Ministério Público Eleitoral diz que foi utilizado durante o expediente o servidor público Marcos Aurélio Pereira, bem como a estrutura administrativa municipal, para divulgar atos de pré-campanha em favor dos investigados em redes sociais. Defende que as divulgações mostravam o dia a dia da coleta e distribuição de colantes com os seguintes dizeres: minha cidade é 10, fazendo alusão ao número de campanha dos investigados. A sentença considerou que a publicação se deu na esfera privada do cidadão, não se confundindo com um ato de ofício ou uma comunicação institucional da administração pública, além de não ter sido comprovado que o candidato tenha solicitado, incentivado, custeado ou mesmo tenha tido ciência prévia da postagem. Eu cito aqui o artigo 73 da Lei de Eleições, inciso 1, inciso 3, dizendo aqui que as condutas vedadas previstas no artigo 73 são tipos eleitorais fechados, cuja incidência normativa demanda a subsunção dos fatos aos elementos normativos descritos na norma legal, conforme Rodrigo Lopes Ilho. Eu cito aqui também uma doutrina do nosso saudoso e querido José Jairo Gomes. Ele diz que o que se impõe para a perfeição da conduta vedada é que, além de ser típico e subsumir-se a seu respectivo conceito legal, o evento considerado tenha aptidão para lesionar o bem protegido, no caso a igualdade na disputa, e não propriamente as eleições como um todo ou seus resultados. Assim, não chega a configurar o ilícito em tela hipóteses celebrinas de lesão, bem como condutas irrelevantes ou inócuas relativamente ao ferimento do bem jurídico salvaguardado. Falas do Dr. Jairo. De início, vale ressaltar que não é vedado aos cidadãos divulgar apoio político em seus perfis privados de redes sociais no âmbito de suas esferas de liberdade de manifestação, previstas nos artigos 5º, inciso 4 e 9 e 220 da Constituição Federal, ainda que antes do período eleitoral. O que a legislação eleitoral veda é que haja contraprestação financeira por essas divulgações ou que elas ocorram de forma sistematizada com o uso da estrutura da administração pública. Diante do conjunto probatório analisado, não foi possível aferir a data das divulgações nem a sua veracidade, a partir da identificação do endereço da postagem, seja pelo fornecimento da URL, de cópia da tela com certificação digital ou outro meio de prova. Ainda que se considerassem os prints de tela juntados aos autos, não se constata número excessivo de postagens do servidor público Marco, promovendo a figura do primeiro investigado. O fato de ter sido divulgada a fotografia do servidor público com o investigado Bruno em seu perfil pessoal do Facebook corrobora, a nosso ver, o argumento da sentença de que se tratou de publicação privada de apoiador político. As provas testemunhais produzidas no feito não trouxeram novos elementos quanto ao fato analisado. Assim, conclui-se que não foi comprovado o uso de servidor público destacado para a campanha dos investigados durante o expediente. Tampouco o uso da estrutura física da administração pública para a produção e divulgação das postagens impugnadas, não restando configurada a conduta vedada imputada aos investigados. Considero também que não restou demonstrado o abuso de poder político que se caracteriza pelo uso da máquina pública em benefício de determinadas candidaturas,
configurando desvio de finalidade, seja pelo uso de bens públicos ou pela utilização de servidores em campanhas eleitorais. O outro fato, financiamento de adesivos colantes contendo o número de campanha, adesivação de veículo e divulgação em redes sociais. É importante ressaltar que no presente julgamento devem ser analisadas as condutas imputadas aos investigados sob o ponto de vista da conduta vedada e do abuso de poder político. E, neste aspecto, as fotos juntadas aos IDs 727, 712-30 e 727, 712-32 não comprovam que o que estava sendo distribuído era o adesivo em questão e nem que quem o fazia eram servidores públicos em horário de expediente. Registre-se que as provas testemunhais produzidas no feito não trouxeram novos elementos quanto ao fato analisado. Conclui-se, portanto, que não restou demonstrado pelas provas constantes dos autos o uso da estrutura da administração para a produção do material em apreço ou de servidores públicos durante o expediente para distribuir. Tampouco os cerca de 10 veículos, 3 residências e 1 bicicleta adesivados poderiam ostentar gravidade suficiente para configurar abuso de poder político ou econômico, ainda que tivesse sido comprovado o desvio de finalidade de conduta, o que não ocorreu. Ante o exposto, afasto os ilícitos imputados aos investigados com base na conduta em questão. O outro fato, financiamento de revista com finalidade de promover a candidatura dos investigados. O Ministério Público Eleitoral alega que foi confeccionada e distribuída a revista Frutal no Caminho Certo, no mês de julho de 2024, apresentando realizações da gestão, exaltação da figura dos investigados e pedido explícito de votos, caracterizando-se como clara peça publicitária custeada com recursos públicos e vínculo empresarial por meio de 25 mil exemplares com logo do Partido Republicano na folha inicial. Os investigados defendem que a despesa para a confecção das revistas totalizou R$ 9.980 e foi integralmente custeada com recursos próprios de Bruno, que não há pedido expresso ou contextualizado de votos e sequer menção às eleições, além de se traduzir em ato legítimo de pré-campanha. A sentença considerou que a conduta é abarcada pelos atos de pré-campanha permitidos e não restou configurado o abuso de poder. Deve ser ressaltado que também para este fato deve-se analisar tão somente se a confecção e distribuição das revistas configura conduta vedada a agente público e abuso de poder econômico, político e econômico. A publicidade institucional tem seu fundamento na Constituição Federal, que em seu artigo 37, parágrafo 1º, estabelece que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. E para que se evite o desvirtuamento dessa liberdade de dever de informação, já que a publicidade dos atos de governo pode transformar-se em poderosa propaganda eleitoral oficial e subvencionada pelo poder público, é que a norma do artigo 73, 6b da Lei de Eleições delimita período não permitido para a sua realização, que é o trimestre que antecede as eleições. Cito. Artigo 73, são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos nos pleitos eleitorais. 4. Nos 3 meses que antecedem o pleito, 2 pontos, letra B, com exceção de a propaganda de produtos e serviços que tenha concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Entretanto, no caso, não há nenhum indício de que tenha sido utilizado recurso público para a confecção da revista, com a emissão de nota fiscal fria. Importante ressaltar de início que a revista foi distribuída em julho de 2024, antes do período eleitoral. O investigado Bruno afirmou em audiência que ele próprio distribuiu exemplares da revista aos seus conhecidos. Tem aqui o ID, 727, 713, 48. A despeito da exaltação de obras e feitos da gestão dos investigados, que consistem em clara promoção pessoal, não se vislumbra estarem presentes, no caso em tela, os seguintes requisitos para a configuração da conduta vedada em apreço. Veiculação durante o período vedado, qual seja, nos 3 meses anteriores ao pleito. Financiada com recursos públicos. Terceiro, com teor que extrapole atos de pré-campanha.
A nosso ver, a conduta também não configura prática de abuso de poder político e econômico pelos investigados, tendo em vista que os fatos narrados não mostram gravidade suficiente para causar desequilíbrio no jogo de forças do processo eleitoral. Tampouco a aplicação de vultosa quantia financeira para a promoção das candidaturas dos investigados. Conclui-se assim não configurados os ilícitos imputados aos investigados com base na conduta em questão. O outro fato, realização de festas e eventos de acesso irrestrito com a contratação de artistas conhecidos com finalidade eleitoral. O Ministério Público Eleitoral alega que houve a utilização de eventos públicos custeados com recursos do erário para a promoção pessoal e política dos investigados, com destaque para o 3º Juninão de Frutal, em junho de 2024, e a 15ª Festa da Fraternidade, em setembro de 2024. Aduz que no primeiro evento, o primeiro investigado subiu ao palco com artistas e usou o microfone para declarar-se candidato à reeleição e fazer promessas de fazer festas todo mês, e que no segundo evento foi distribuído material de campanha, bottoms, transformando a festividade em verdadeiro comício, evidenciando o uso da estrutura administrativa para fins eleitorais. Defende que, tendo a sentença reconhecido a materialidade do abuso do poder político, não pode afastar a gravidade do ato com base na expressiva margem de vitória, 62,20% dos votos, para justificar o afastamento das sanções de cassação de diploma e inelegibilidade. Vamos ver aqui, então, os fatos que foram imputados um a um. O 3º Juninão de Frutal. Cumpre registrar que a participação do investigado no evento do 3º Juninão de Frutal, ocorrido nos dias 14 e 15 de junho, é também objeto da representação eleitoral 0600-119-43-2024, que analisou os fatos sob a ótica da propaganda eleitoral irregular, cuja emenda de julgamento de recurso foi transcrita aqui no voto. E, conforme já dito até no outro julgamento, né, esses autos encontram-se aguardando julgamento em agravo em recurso especial no TSE. A fala, né, do investigado, né, ela já foi até lida por esse julgador, sendo desnecessário repetir. Para a configuração do desvio de finalidade na realização do evento, seria necessário comprovar que os investigados utilizaram-no para promover suas candidaturas à reeleição, apresentando propostas políticas e pedindo votos. E não foi o que se observou. A legislação eleitoral não proíbe o gestor de fazer discurso em festa pública. E, no caso, a fala do investigado, anterior ao período eleitoral, se deu enquanto gestor, tecendo críticas políticas que fazem parte do debate democrático e não consistiram em promessa de campanha propriamente. Não há, no caso, elementos que comprovem que os recursos públicos empregados no evento tenham sido direcionados de forma deliberada para favorecer a candidatura dos investigados. Não se constatou a existência de uma ação coordenada e premeditada para usar o evento para promover a candidatura dos investigados, impactando significativamente a lisura das eleições. A simples menção a uma candidatura durante fala em evento social ou cultural por si só não possui aptidão para comprometer a igualdade de oportunidades entre os concorrentes. Ademais, a própria sentença asseverou que o evento é tradicional, fazendo parte do calendário cultural anual do município, consistindo em manifestação cultural legítima. Com tais considerações, afasto os ilícitos imputados à conduta em apreço. O outro fato, a 15ª Festa da Fraternidade. O Ministério Público Eleitoral aduz que na 15ª Festa da Fraternidade, realizada em setembro de 2024, o investigado distribuiu material de campanha, bottoms, transformando a festividade em verdadeiro comício, evidenciando o uso da estrutura administrativa para fins eleitorais. Todavia, das provas constantes dos autos, apenas se verificou a presença de candidatos conversando com eleitores, tirando fotos e divulgando suas candidaturas, o que não é vedado pela legislação eleitoral. Diante da ausência de provas do uso da festa para a promoção da candidatura dos investigados, afasto o ilícito em questão. O outro fato, uso promocional de obras públicas de pavimentação. O Ministério Público Eleitoral alega que os investigados implementaram sistemática e estrategicamente, com finalidade eleitoral, obras de pavimentação em vias públicas do município em volume superior aos exercícios anteriores e, notadamente, às vésperas da convenção partidária no final de junho de 2024. Aduz que, a partir desta data, os investigados passaram a promover intensa divulgação das obras em suas redes sociais privadas, com caráter personalíssimo, que cessaram imediatamente após as eleições. A sentença considerou que a realização da obra em si estava amparada pela urgência e pela necessidade pública, mas que houve excesso na divulgação, considerando suficiente a aplicação de multa para coibir o ato ilegal.
Analisando a justificativa apresentada, bem como os documentos acostados aos autos, em especial a arrecadação do município nos últimos anos e as despesas com obras no mesmo período, não se pode afirmar que o aumento das obras de pavimentação se deu de forma sistematizada para promover a candidatura dos investigados. Verifica-se que, de fato, as obras de recuperação, ampliação da malha viária tiveram início em 2021. E o incremento de recursos recebidos a título de arrecadação extraordinária de ICMS, após a atuação jurídica especializada no mês de janeiro de 2024, é que possibilitou a ampliação dos investimentos em obras e infraestrutura no ano de 2024. Ademais, não se vislumbrou excesso na divulgação das obras através das redes sociais privadas do investigado, nem o uso de recursos públicos ou da máquina pública para a produção e divulgação das postagens impugnadas. Assim sendo, não há óbice legal para que os gestores divulguem as obras e feitos de seu mandato em suas redes sociais privadas, meio de propaganda eleitoral legítimo exercido pelos investigados. Tal conduta está, inclusive, protegida pela liberdade de expressão prevista nos artigos 5º, inciso 4 e 9 e 220 da Constituição Federal. Cito jurisprudência aqui. Cumpre frisar que a divulgação de propaganda eleitoral por meio da internet em redes sociais privadas não configura propaganda institucional pelo fato de fazer menção a realizações de seu mandato ou de cumprimento de políticas públicas. E por não se tratar de publicidade institucional, não há que se falar em observância ao princípio da impessoalidade. Registra-se que a eventual violação a critérios técnicos e inexistência de laudos específicos para a realização das citadas obras deve ser analisada na seara própria, sob o crivo da improbidade administrativa. Isso já foi mencionado lá também no outro voto, né, com relação ao recebimento de descrédito extraordinário de ICMS através de assessoria jurídica especializada, trata-se de matéria tributária, não tendo sido demonstrado nestes autos o caráter eleitoreiro da medida. Não se constatou a inauguração de obras públicas, mas tão somente a visita do investigado a obras públicas em andamento, razão pela qual também não se observa ilegalidade nesse aspecto. Com tais considerações, considero que não houve desvio de finalidade no uso das redes sociais pelo investigado para a divulgação de obras públicas e nem uso promocional de obras públicas em favor de sua candidatura. O outro fato, propaganda por meio de outdoor das obras públicas de pavimentação realizadas. O Ministério Público Eleitoral alega que os investigados realizaram publicidade por meio de outdoor com tela de LED exibindo a mensagem "Maior obra de recapeamento da história de Frutal", corroborando a tese de que os investigados se valeram das obras públicas sem atender a critérios técnicos, apenas com o intuito de se autopromoverem em pré-campanha. No ID 727-702-87, foi juntada uma declaração do proprietário do painel de LED afirmando que divulgou as imagens das obras por livre iniciativa, sem pagamento, ônus ou bônus envolvendo o poder público ou qualquer pré-candidato às eleições de 2024, e que não possui contrato com a Prefeitura de Frutal. Além disso, não se constata cunho eleitoral no conteúdo divulgado, por ausente qualquer referência ao pleito ou às futuras candidaturas dos investigados. Por essa razão, não se vislumbra a competência dessa especializada para análise da questão, que, a nosso ver, afeta a justiça comum no âmbito de eventual excesso cometido na realização da publicidade institucional. Cumpre ressaltar que a análise de eventual excesso na publicidade institucional só é feita pela Justiça Eleitoral no período vedado. Outro fato é o uso eleitoreiro de programa habitacional para regularização de imóveis. O Ministério Público Eleitoral alega que houve a utilização do programa REURB para fins eleitorais com promessa de entrega gratuita de documento de propriedade imobiliária para cerca de 3.000 imóveis, explorando a vulnerabilidade do público-alvo, sendo postergada a sua implementação para o período eleitoral, com ampla divulgação através das redes sociais do investigado no início de agosto de 2024. O artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97, proíbe, no ano eleitoral, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. No entanto, a divulgação apenas noticia a perspectiva da regularização fundiária, nada mais. Na prática, não houve efetiva distribuição de bens, valores ou benefícios pelo Executivo Municipal, mas mera divulgação do encerramento dos estudos técnicos e início da fase de cadastramento dos imóveis. Ademais, foi comprovada a existência de programa de regularização fundiária no município de trâmite desde o ano de 2023, posterior à pandemia, para a contratação de empresa para prestar serviços técnicos necessários à regularização em voga. Assim, considero que não se concretizou a conduta típica do artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504 de 1997. Tampouco se pode falar em abuso de poder político, que exige a demonstração robusta da utilização da máquina pública em benefício eleitoral, com potencialidade de afetar a igualdade da disputa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
O outro fato, distribuição gratuita do Jornal da Cidade, com ostensiva divulgação da candidatura dos investigados e de pesquisa com indício de fraude. O Ministério Público Eleitoral alega que foram empregados vultosos recursos públicos, R$ 271.605,17, para financiar veículos de comunicação que assumiu nítida parcialidade editorial, havendo distribuição gratuita do Jornal da Cidade por todo o município, com publicações ostensivas em favor dos candidatos e divulgação de pesquisa eleitoral com indícios de fraude, evidenciando a utilização do expediente como instrumento de manipulação da opinião pública e desinformação. Foram acostados aos autos, no ID 727-712-37, dados do registro da pesquisa eleitoral em questão, nota fiscal da contratação do serviço e a edição do jornal onde foi publicado o seu resultado, além de informações do CNPJ do contratante da pesquisa, Caliton Cristiano de Oliveira, e da contratada Renata Maria Graciano Melo. Segundo o Ministério Público Eleitoral, a contratada possui outros diversos contratos com a Prefeitura relativos à publicidade institucional, levantando suspeita de fraude no registro da pesquisa e na emissão da nota fiscal. Todavia, o recorrente não logrou comprovar que houve propaganda institucional no período vedado, em desconformidade com o artigo 73.6b da Lei de Eleições. Apenas juntou edição do jornal que divulgou a pesquisa eleitoral em apreço. E não se vislumbra indícios de fraude na pesquisa eleitoral, que foi regularmente registrada conforme o documento 727, 712 e 37. A nosso ver, não se confunde a contratação do jornal para a publicação de atos oficiais do município com a publicação da pesquisa eleitoral atacada. No primeiro caso, o município possui contrato com a proprietária do jornal. Porém, o Ministério Público Eleitoral não logrou demonstrar que foi publicado conteúdo de promoção das candidaturas dos investigados no período vedado. E no segundo caso, não se constataram irregularidades diante de registro de pesquisa com a correspondente emissão da nota fiscal do serviço, que demonstra que ela foi contratada e paga pelo jornal, não configurando publicidade institucional. No caso dos autos, não considero que as publicações encostadas demonstraram uma exposição massiva dos recorridos, com gravidade suficiente para comprometer a legitimidade do pleito. Com tais considerações, não restaram comprovadas ilicitudes decorrentes do fato analisado. O uso de trator do município para prestar serviço em propriedade privada de servidora comissionada e recusa em prestar informações ao Ministério Público Eleitoral. Da análise das provas carreadas aos autos, não se vislumbra desvio de finalidade na conduta alegada, posto que é regulamentada por programa municipal vigente, bem como registrado e devidamente pago o empréstimo, entre aspas, o empréstimo, que poderia ser utilizado por qualquer produtor rural. A testemunha Marina Virgílio de Paula Lima, então chefe da Secretaria do Produtor Rural, confirmou as alegações dos investigados. Informou ainda que, no caso específico, o senhor Wellington fez a solicitação do maquinário na sexta-feira, informando que viajaria em breve, e como o maquinário estava disponível no pátio e sem uso, ela autorizou o envio da máquina já na segunda-feira, após a confirmação do pagamento, que todo o deslocamento é registrado na entrada e saída do pátio, que não houve favorecimento na prestação de serviço, que o setor possui equipe reduzida, contando com apenas 2 pessoas no atendimento. Não se constatou, assim, que o uso da pá carregadeira destinou-se a atender interesse particular com fins eleitoreiros. No caso, não restou configurada a conduta vedada do artigo 73, inciso 1 da Lei de Eleições, tampouco abuso de poder político ou econômico. Por fim, não se observou recusa da Prefeitura em prestar informações ao Ministério Público Eleitoral, mas tão somente pedido para que os requerimentos fossem feitos por escrito, conforme se verifica no relatório de ID 727-71309. De fato, não podem os oficiais do Ministério Público Eleitoral ingressarem em repartição pública e exigir a imediata apreensão de documentos públicos, devendo valer-se para isso de mandado de busca e apreensão. Outro fato, propaganda eleitoral realizada em templo religioso. O Ministério Público Eleitoral alega que os investigados utilizaram um templo religioso com finalidade eleitoreira, realizando propaganda explícita através do uso de microfone e de adesivos com o número 10 da candidatura. Assevera que os investigados valeram-se de seu prestígio político e deferência e divulgaram o ato nas redes sociais oficiais do primeiro investigado, ampliando seu alcance. Essa diz que os líderes religiosos podem manifestar publicamente sua preferência política pessoal, não podendo, todavia, transformar a celebração religiosa em palanque eleitoral. Importante pontuar também que a simples divulgação da participação do investigado em culto religioso não é vedada pela legislação eleitoral. No caso em julgamento, não se comprovou que o investigado fez uso do microfone para fazer promessas, pedir votos ou distribuir material de propaganda, promovendo a sua candidatura. Dessa forma, o conjunto probatório se mostra insuficiente para evidenciar a prática de abuso de poder político e ou econômico pelo investigado, a partir do fato ora analisado. Outro fato aqui é a participação em evento público do município com vestimentas de campanha em julho de 2024. O
Ministério Público Eleitoral alega que houve desvio de finalidade pelo fato de o investigado ter comparecido junto com sua esposa e filha a evento público em que participou como chefe do Executivo Municipal em 21 de julho de 2024, vestindo camisetas contendo propaganda eleitoral em período anterior ao legalmente permitido. No ID 727, 712-55, foram juntadas fotos que mostram o investigado Bruno com uma camiseta, onde se lê: já deu certo. E sua esposa com uma camiseta com a frase: sou Bruno, ficha limpa, isso em evento social. Pelo que se vê, o evento não foi patrocinado pela Prefeitura, mas por entidade beneficente privada. Além disso, não se observa indícios de uso da máquina pública para a produção das camisetas ou para a divulgação do evento, que se deu por meio de poucas fotos publicadas em rede social privada do investigado Bruno. E a análise de eventual propaganda eleitoral antecipada não é afeta a esses autos. Assim, não se vislumbra a subsunção da conduta a nenhuma das hipóteses de conduta vedada constantes do artigo 73 da Lei das Eleições, tampouco de desvio de finalidade no uso da máquina pública para beneficiar a futura candidatura dos investigados, razão pela qual não há que se falar em abuso de poder. Nossa conclusão, senhor presidente, finalizando: ante a análise das provas carreadas aos autos, não restaram comprovadas as condutas vedadas imputadas aos investigados. Também não restou configurado o abuso de poder político e econômico nas condutas impugnadas, tendo em vista a ausência de demonstração de desvio de finalidade dos atos para promover a candidatura dos investigados. Pelo exposto, nego provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral e dou provimento ao recurso de Bruno Augusto de Jesus Ferreira e Gerry da Silva para julgar improcedente os pedidos da ação e afastar a multa imposta. Como voto, senhor presidente, muito obrigado e peço desculpas pela demora aqui, mas eu entendi necessário, muitas vezes aqui até repetindo alguns termos que já constavam do outro voto. Muito obrigado. Perfeito. Nada a se desculpar, doutor Antônio. Como voto o primeiro vogal, o juiz Vinícius Diniz. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o doutor Rodrigo Ribeiro Pereira pela sua sustentação oral, também o doutor Flávio Ribeiro dos Santos, agradecendo pelas colaborações. Senhor presidente, eu reputo que o voto do eminente relator é exauriente, foi, como bem recomenda o nosso corregedor, ao âmago das provas, e eu vou acompanhar sua excelência na íntegra. Obrigado. Como voto segundo vogal, o juiz Ricardo Baruch. Senhor presidente, eu quero, antes de tudo, parabenizar a comunidade jurídica de Uberlândia, que nós temos dois grandes advogados, Dr. Flávio e Dr. Rodrigo, que enobrecem essa casa. E lembrar também, é importante isso, né, destacar que aqui também temos dois grandes magistrados do Triângulo Mineiro, né, o desembargador Lincoln e o desembargador Perpétuo, e que também irá, logo adiante, inclusive, a liderar o Judiciário Mineiro no período de eleições. Então, a comunidade jurídica do Triângulo realmente enobrece o Brasil e Minas Gerais. É praticamente uma nova república, né? De grandes talentos. República do Triângulo. De grandes talentos, né? Senhor presidente, eu também tive oportunidade de receber memoriais dos ilustres advogados, examinei os autos e, com devido respeito a quem possa pensar diferente, eu estou a acompanhar o eminente relator nas suas conclusões, senhor presidente. Obrigado. Como vota o terceiro vogal, o juiz Carlos Donizete. Senhor presidente, eu quero também cumprimentar os ilustres advogados que fizeram aqui a sua sustentação. Também tive o prazer de receber os memoriais no meu gabinete e isso fez com que a gente pudesse debruçar sobre o processo e examiná-lo. Não obstante, esse exauriente voto do nosso decano e ora relator, doutor Antônio Leite Pádua. Examinei bem detido essa situação, em virtude até da sustentação oral feita pelo ilustre advogado, que foi extremamente contundente nas suas alegações. E eu não posso aqui dizer que as provas são irrefutáveis. Eu entendi que as provas são bastante fracas e que não restou comprovado aquilo que efetivamente foi o objetivo tanto dos recorrentes
candidatos, quanto do recorrente Ministério Público. Então, diante disso, e sem mais delongas, eu estou acompanhando integralmente o relator. Obrigado. Como voto o quarto vogal, o desembargador federal Lincoln Rodrigues de Faria. Senhor presidente, os dois processos referem a vários fatos, todos tratados na sentença e também no exauriente voto do eminente relator, mas eu gostaria de apreciar com mais vagar todos esses fatos, tendo em vista a contundência da manifestação do Ministério Público Eleitoral, no sentido de haver prova da ilicitude imputada na inicial. Diante disso, eu peço vista. Eu estarei agora, até o final do mês, serei substituído pela desembargadora Mônica aqui nessa corte. Então, eu pediria ao senhor, se fosse possível, para a primeira sessão do mês de abril. Perfeito. E no que Os dois processos. Os dois processos. No que tange a preliminar de acolhimento Concordo, e conexão, de concordo. acordo. O desembargador Carlos vai aguardar? Vou guardar a vista. Perfeitamente. Resultado provisório do julgamento. No ordem 17 e 16, a unanimidade acolheram preliminar de conexão. E, no mérito, vamos pela ordem aqui, né? E no mérito, após o relator, primeiro, segundo e terceiro vogais negarem provimento ao recurso, pediu vista o quarto vogal, o desembargador federal Lincoln Rodrigues de Faria. E, no ordem 16, a unanimidade acolheram preliminar de conexão e, no mérito, após o relator, primeiro, segundo e terceiro vogais negarem provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral e darem provimento ao recurso de Bruno Augusto de Jesus Ferreira e Gerry da Silva, pediu vista o quarto vogal, o desembargador federal Lincoln Rodrigues de Faria, em ambos os recursos para a primeira sessão de abril. Perfeito? Proferiram sustentações orais pelas partes, o doutor Rodrigo. O nome aqui. Proferiram sustentações orais pelas partes, doutor Rodrigo Ribeiro Ferreira e doutor Flávio Ribeiro dos Santos. Esse é o resultado por hora. Obrigado.